na parte mais específica da apresentação. Então, o INPE tem essa missão, né, de desenvolver, né, sistemas espaciais para utilização tanto em meio ambiente como para entender um pouco sobre o próprio espaço, né. Ele tem algumas competências, por exemplo, como a competência de ciências espacial, onde tem toda a parte de astrofísica, geofísica, né, toda essa parte de espaço. Uma das competências principais, que é a parte do desenvolvimento dos satélites, né, que é a engenharia e tecnologia espacial, né. E tem também a parte de observação da Terra, né, onde o gribeiro, se não me engano, é onde o gribeiro está, né, que é essa parte onde você, a partir do momento que você tem um dado do satélite, você tenta extrair informação dele, principalmente sobre a superfície, né. Também tem a competência sobre a parte de ciências do sistema terrestre, que tem mais a questão de interação com o clima, né, o efeito na sociedade, entre outras coisas, né. Também tem o grupo que faz a questão que faz também as análises sobre energias renováveis, tem também o pessoal de monitoramento de descargas elétricas, entre outros, né. E a última, mas não menos importante, é a competência de previsão do tempo e estudos climáticos, né, que é, no caso, o CPTEC, né, que fica em Cachoeira Paulista, da onde eu inicialmente vim, né. Então, eu coloquei o CPTEC por último porque existe uma divisão lá, que se chama Divisão de Sistemas Ambientais e Satélites, a DSA, né, Divisão de Satélites e Sistemas Ambientais. É nela que são processados a maioria dos dados de satélite, onde essas informações vão para dentro dos modelos, onde você faz as previsões, né? Ou você pode usar essas informações para fazer monitoramento, né? Monitoramento do tempo e do clima também, né? Então, existem algumas coisas que o CPTEC é incumbido de fazer, né? Por exemplo, ele tem a parte de monitoramento e previsão de tempo e clima sazonal para todo o país, tem a parte de previsão e a disponibilização desses dados para uma série de outros institutos parceiros, né, e usuários, né, de modo geral. Entre eles está o CEMADEM, da onde o Leonardo vem, tem a ANA, o SENAD, a Defesa Civil, entre outros, né. É lá que se processa as imagens de satélite e deriva alguns produtos, né, porque a imagem, geralmente, ela não vem com o produto pronto. Hoje não, hoje já tem bastante coisa disponível na internet que você pode usar. Mas aí você tem que processar. Às vezes você tem um produto que já existe, por exemplo, estimativa de chuva, né? Um dos que eu vou falar aqui, mas você precisa ajustar para a tua região, porque a maioria dos códigos desenvolvidos pela NASA, JAXA e outras, o Medsat, etc., eles são feitos na maioria das vezes, de modo empírico para aquela região onde eles foram desenvolvidos, né? Por exemplo, os Estados Unidos, né? Então a gente precisa fazer alguns ajustes para cá, né? E tem a parte de monitoramento de queimadas, incêndios florestais. Tem uma componente que fica em Cachoeira Paulista, lá na DSA, e tem uma componente que fica aqui em São José dos Campos, né? Sobre os cuidados do Dr. Setzer. Tem a parte de banco de dados meteorológicos e a parte de satélite, onde todas as informações são usadas para fazer a previsão do tempo, né? Que estão de acesso livre. Então, tudo isso envolve sensoramento remoto da atmosfera. Uma coisa interessante sobre o sensoramento remoto é que ele é uma ciência transversal. Eu não sei se vocês conseguem me ver aí em algum canto, ou vocês só veem a minha apresentação. Você só vê a minha apresentação, né? Dá, Eu dá vejo para te na ver em barra miniatura. superior. Então Isso, dá. isso, Vocês estão me vendo movimentando a mão, certo? isso Então, estamos. isso, tá beleza. Então é o seguinte, por que eu falo transversal? Por exemplo, quando você vai entender, por exemplo, uma pessoa que estuda sistemas frontais, ela usa muito imagem de satélite para ver seu monitoramento, para ver o número de eventos, esse tipo de coisa, certo? Mas ela precisa entender o que é um sistema frontal. Ela precisa entender o alvo da sua pesquisa, certo? Então, ela usa o satélite como um instrumento de visualização, de processamento desses dados para ter uma análise mais estatística e física dos processos. Mas se ela não entende a física do próprio processo, do alvo que ela está querendo ver com o satélite, ela vai ter uma falha no seu conhecimento. Então, por isso que a gente chama aqui o sensoramento remoto da atmosfera, é uma ciência transversal, porque depende muito do alvo. Por exemplo, eu no meu doutorado estudei microfísica de nuvens para poder entender a distribuição das gotas que eu via com radar, que eu via com satélite, esse tipo de coisa. Então, é preciso você entender o processo físico também do alvo, né? Então, por isso que a gente chama isso de uma ciência transversal. Agora, por que o sensoramento é tão importante? Por que eu coloquei ele dentro do CPTEC? É muito simples.
Eu vou pegar essa imagem. Eu cliquei aqui, mas eu já estou com com um videozinho aberto. Vocês estão vendo aí a minha tela, né? Com o vídeo, né? Estão? Fernando? Sim, sim, estamos. Bom, vocês estão vendo, eu não estou conseguindo parar esse negócio. Pronto, tá vendo aqui, ó. Tá vendo essas coisinhas aqui, essas coloridas, essas caixinhas? Esse aqui é um dado convencional de superfície. Estão vendo os pontinhos aqui sobre a América do Sul? Estão vendo? Esses pontinhos assim, meio esverdeado? Claro. Tá vendo a quantidade desses pontinhos aqui? Dos Estados Unidos? Tá vendo a quantidade desses pontinhos aqui na Europa? Bom, quando você olha para a África e você olha para a América do Sul, e principalmente quando você olha para os continentes mais polares, né, você está vendo que são poucas medidas. Né? Então, antigamente, quando você fazia previsão de tempo, existia uma diferença muito grande, né, entre, deixa eu ver se eu acho aqui, entre a previsão de tempo que era feita para o hemisfério norte e a previsão de tempo que era feita para o hemisfério sul. Né? Você está vendo aqui essa diferença grande. E essa diferença se dava, em parte, à quantidade de dados, a densidade de informações que você tinha para cada região. Então, infelizmente, ainda continuamos com essa falta de informação, né? Estamos melhorando a cada dia, né? Se eu achar a minha apresentação de novo, tá aqui. Estamos melhorando, né? O CEMADEM tem instalado uma série de pluviômetros, né? Uma série de outras estações, né? E estamos inserindo mais radares, né? E a quantidade de satélites tem aumentado ao longo dos anos. Então, o que acontece? O satélite é extremamente importante, essas informações, porque a gente não tem. O sensoramento remoto é justamente para isso, para você ver informação onde você não tem informação. Né? Então, você passa um satélite ali, você consegue pegar essas informações. Então, por exemplo, essas faixas aqui que vocês estão vendo, geralmente são satélites de órbita polar. Né? Então, você vê outro satélite de órbita não só o ciclo, né, que a gente chama tipo o TRIN e o GPM, e você está vendo passagens com passagens, né? Então você está vendo vários satélites medindo ao mesmo tempo, satélites de diferentes informações, e eu vou tentar dar um pause nenhum. Quase consegui. Deixa eu ver se aparece de novo aqui. Vamos lá. Aqui, ó, tá vendo essas bolas aqui, em laranja? Isso são satélites geoestacionários, né? Então você vê que eles abrangem uma região muito maior do que as dos satélites de órbita polar. Então, o que vocês estão vendo aqui é um sistema. Essas coisinhas, essas listras aqui são dados de aviões, tá? Então, o que vocês estão vendo aqui é um sistema de observação de dados para meteorologia completo. Você tem dados de estação, você tem aqui você tem algumas boias. Vocês estão vendo as linhas aqui, ó, tá vendo? Tem algumas boias oceânicas, você tem alguns navios, né, sobre o oceano, para tirar, que é uma região que você tem poucas medidas observacionais na sua superfície, né, e o resto do feito via satélite. Né. Então, para vocês terem ideia, vejam como é importante você ter informações de satélites. Por quê? Porque a partir desse momento, quando você começou a assimilar essas informações dentro dos modelos meteorológicos, as previsões começaram a ficar muito parecidas, num nível de skill, né? Por causa justamente dos satélites. Eles se tornaram a principal ferramenta para assimilação de dados hoje em dia. Hoje você assimila não só satélites, né? Você assimila outros dados, por exemplo, dados de radar, né? Você pode assimilar outras informações, como descargas elétricas, por exemplo. Então, isso depende muito do que você vai querer enxergar, do que tipo de processo você vai querer analisar dentro do teu modelo meteorológico. Então, para você ver como o assessoramento é importante para a previsão do tempo. Né? Mas quais são os princípios de sensoramento remoto? Né? Você tem que ter um sensor, você tem que ter uma fonte, um alvo, e o que liga tudo isso é a radiação eletromagnética. Por isso que eu falei anteriormente que o estudo da radiação é extremamente importante, né? Porque é a partir dele que você vai entender como é que o sensor está fazendo algum tipo de medida, por exemplo, que tipo de canal eu vou usar, né? Que tipo de frequência, comprimento de onda, eu estou falando da mesma coisa, que você vai usar para tentar verificar, extrair a informação daquele teu alvo, né? E isso depende muito
do que você está querendo ver. Por exemplo, quando você está querendo ver a refletividade das nuvens, você usa a fonte principal, é o Sol, né? Então, sensores ópticos usam a radiação que é refletida, a radiação que é provinda do Sol e é refletida pelo alvo, né? E é que nem o seu olho, por exemplo, né? Você enxerga as coisas porque a luz está sendo refletida em diversas direções, né? Então, por exemplo, quando você quer ver a superfície, né? Os sensores infravermelho, por exemplo. Então, o corpo que está sendo, que está emitindo aquela energia, utilizando a lei de Stefan Boltzmann, por exemplo, você está vendo essa energia e você precisa de um sensor num comprimento de onda diferente, né? E a fonte se torna o próprio alvo, né? Por exemplo, a Terra, né? Aí você quer ver uma nuvem, a nuvem serve como um bloqueio, né, sobre a Terra. Então você vê essa diminuição na energia, por exemplo, então você sabe que ali tem uma nuvem, dependendo do sensor que você está analisando. Outros sensores já servem como própria fonte, por exemplo, um radar, um LiDAR, tá? Esse tipo de sensor emite e ele coleta, né, a energia retroespalhada daquela energia que ele emitiu, né? Então, para isso, então em sensoramento remoto, a gente tem dois tipos de, né, o passivo, né, que são esses sensores que ele simplesmente é uma antena que está recebendo a energia, e o ativo, que é o sensor que emite a energia que ele vai receber, né, aquela energia retroespalhada, né? Bom, falando um pouco mais sobre satélites, né? Então, você tem diversas órbitas. Você tem órbitas baixas, órbitas médias, né? E órbitas altas, né? Então, quando a gente fala em meteorologia, os principais são satélites de órbita polar. Lembram daquela imagem com esses caras aqui, essas faixas, né? São satélites porque você vê ele pelo ângulo, né? Mais ou menos 90 graus. E o satélite de órbita geoestacionária, que são essas áreas mais redondas aqui, que eles veem aproximadamente 80% do hemisfério que eles estão olhando, né? Então, toda órbita vai depender da altura em que você põe o satélite, tá? Por exemplo, uma órbita polar, o satélite fica em torno de 800 quilômetros, né? Uma órbita geoestacionária, quando a velocidade radial do satélite é a mesma da Terra, ele consegue ver a mesma face sempre. Isso dá uma alta resolução temporal para ele. Quando você coloca o satélite mais próximo, você está dando uma alta resolução espacial, mas você perde na resolução temporal, tá? Porque isso aí, por exemplo, um satélite de órbita polar ele consegue passar no mesmo horário sobre o Equador, por exemplo, a cada 12 horas, né? Então, para você ver a mesma face, por exemplo, quando o satélite está caminhando, ele chama isso de tracking, né? Então, essa trajetória dele, para ele repetir alguns satélites, por exemplo, o Landsat, que tem altíssima resolução espacial, leva em torno de 18 dias para passar pela mesma faixa, tá? Não é para passar pelo Equador, é para passar pela mesma faixa, tá bom? Então, para você ter uma ideia, por exemplo, quanto é que custa um satélite desse? Um satélite geoestacionário tipo GOES, que eu vou explicar para vocês, que eu tentei colocar a última geração de tudo aqui, tá? Porque eu tinha um monte de apresentação sobre esse tema, mas estavam meio desatualizadas em termos de satélite. Então, por exemplo, um satélite, o GOES 16, que é o que a gente usa aqui, é um satélite americano, ele custou em torno de 11,4 bilhões de dólares. É muito caro. A gente não tem um satélite desse, por exemplo, brasileiro, né? Por exemplo, um satélite de órbita, por exemplo, recentemente lançaram o Aelos, acho que é Aelos, que é um satélite para ver vento, assim. A União Europeia, um satélite de órbita baixa, ele custou em torno de seus 700, 800 milhões de euros. Tá, isso depende muito do que você coloca a bordo do satélite, né? Tipo de sensor, quanto é que isso custa. Mas o que vocês estão vendo aí nessa figurinha é um exemplo. Por exemplo, agora está passando aí o satélite de órbita polar, e agora você tem um satélite de órbita geoestacionário, né? Então vocês veem que são feitos para ver, para dar ou um aumento na resolução espacial. No caso do satélite de órbita polar, para você cobrir toda a Terra, você vai precisar de vários satélites, tá? Já um satélite geoestacionário, ele perde muito na sua resolução espacial, apesar que isso depende do sensor que ele está analisando. Por exemplo,
Quando você está vendo energia ótica, por exemplo, a energia é emitida pelo Sol, por exemplo, né? Você precisa de um sensor óptico para enxergar esses comprimentos de onda muito pequenos, na ordem de 0,5 micrômetros, por exemplo. A energia é muito forte. Tá? Então, um satélite, por exemplo, a 36 mil quilômetros de distância, ele consegue ter uma resolução espacial no visível, que é mais ou menos esse comprimento de onda, 0,6 micrômetros, né? Ele consegue ter uma resolução de 500 metros, tá? E isso no novo GOES. Mas, por exemplo, se você precisa colocar um sensor de micro-onda, é quase impossível. A antena teria que ser gigante, né? Então, por isso que sensores de micro-onda ficam em satélite de órbita baixa, tá?